Origem indígena. O umbandista não precisa de uma catedral, como só o gênio humano é capaz de construir. O umbandista precisa apenas de um pouquinho da natureza, como só Deus foi capaz de criar. Palavras de pai Ronaldo Linares, presidente da Federação Umbandista do Grande ABC e responsável pelo Santuário Nacional da Umbanda. Então, o que falar sobre a origem indígena na Umbanda? Talvez o que mais nos chame a atenção sobre a origem indígena na Umbanda é a linha dos caboclos, a presença de caboclos. Muitos dos caboclos na Umbanda se apresentam como índios. No entanto, é fundamental entender que nem todo caboclo foi índio. No entanto, apesar de que nem todo caboclo foi índio, o grau caboclo, essa identificação como caboclo, tem uma ligação forte com o orixá Oxóssi, que é o orixá das matas. E aqui a influência indígena da Umbanda nos mostra, entre outras coisas, a percepção, o respeito por uma cultura. Assim como na influência afro, a gente pode dizer também que a linha dos pretos velhos nos ensina, entre outras coisas, a respeitar uma cultura diferente, a cultura afro, e também respeitar o mais velho. Junto, inserido na imagem do preto velho, está todo o contexto de um arquétipo daquele que foi escravo nessa terra, nesse chão, e que foi batizado, que reza para os orixás e que se mantém cristão ao mesmo tempo. Na presença do caboclo, a gente percebe o amor à natureza, o contato com a natureza, o respeito à cultura indígena e a identificação de que essa cultura indígena, que essa influência indígena na Umbanda nos fala de uma forma de enxergar a vida de uma maneira mais natural, mais simples, a simplicidade da vida. Quando eu digo que nem todo caboclo foi índio, entre outras coisas a gente pode citar a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Quando ele incorporou pela primeira vez em Zélio de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele diz assim, que ele foi o Frei Gabriel de Malagrida. Então perguntam para ele, qual é o seu nome? Ele diz, se eu preciso ter um nome, me chamem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. Então ali, quando ele diz que não haverão caminhos fechados, que ele é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele está revelando que esse nome é simbólico. O nome Sete Encruzilhadas simboliza os sete caminhos que existem, que vão se revelar como os sete sentidos da vida. Então ele é o caboclo que trabalha nos sete sentidos da vida, nos sete caminhos, e que nesses sete sentidos da vida do ser humano, não haverá caminhos fechados. Isso tudo é extremamente simbólico. O Caboclo das Sete Encruzilhadas nunca foi nome de batismo. Ele diz que em alguma encarnação já teria sido índio, mas não necessariamente alguém precisa ter sido índio para se chamar ou se identificar como caboclo pena branca, pena vermelha, pena amarela, pena roxa, porque não foi nome de batismo, ou caboclo sete penas. E mesmo um caboclo ubirajara, ou um caboclo cobra coral, ou caboclo araribóia, que é conhecido na história do Brasil, existiu o caboclo araribóia, mas quantos médios incorporam caboclo araribóia, ubirajara, urubatão, Icaraí, milhares e milhares e milhares de médiuns, onde esse nome é uma chave. O nome do caboclo revela qual força, qual campo ele trabalha, e para isso a gente indica o curso
de teologia de Umbanda para fazer esse estudo de uma forma mais profunda. Onde o caboclo Pena Branca, esse nome diz que ele é um caboclo de Oxóssi na vibração de Oxalá. Pena Vermelha, caboclo de Oxóssi na vibração de Ogum. Caboclo Sete Montanhas, caboclo de Xangô. Caboclo Sete Pedreiras, caboclo de Xangô e de Jansã. Então os nomes são simbólicos. Então as entidades de Umbanda são entidades anônimas se identificando por meio de nomes extremamente simbólicos. A presença do caboclo, ela lembra sim a presença de uma cultura indígena. Ela é a influência indígena, mas não apenas o caboclo. Essa cultura, esses valores das práticas do índio, prática religiosa do índio. O que é prática religiosa do índio? É xamanismo. Então, meus irmãos, a Umbanda tem em si muito do que ancestralmente foi praticado por xamãs. Aqui no Brasil, por pajés. O que é de mais próximo de cultura indígena da Umbanda, a gente pode citar o catimbó. O catimbó é uma religião que surge no Nordeste, que é muito praticada no Pernambuco, que tem na cidade de Alhandra uma das suas fontes principais. O catimbó, como religião, ele é o encontro da cultura do índio com a cultura do europeu. Mas de qual cultura indígena? A cultura do ritual do toré. Então existe um ritual indígena chamado toré, que é aquele no qual os índios bebem, tomam uma bebida sagrada de Jurema, e olha a palavra, Jurema é o nome de uma árvore, é o nome de uma bebida, é o nome de um ritual. O catimbó é chamado de linha dos mestres da Jurema, e Jurema é também o nome da cabocla Jurema. Então, Jurema é muito presente na Umbanda, a influência indígena é muito presente na Umbanda, o encontro da cultura do índio com o europeu fez surgir o catimbó, e a gente vai ver no catimbó semelhanças incríveis com a Umbanda. Catimbó não é Umbanda, mas é uma religião, deve ser respeitada, e é muito semelhante com a Umbanda. Inclusive no catimbó, nós vemos a manifestação de caboclos que também se manifestam na Umbanda. Então eu vejo Caboclo Tupinambá trabalhando no catimbó, Maria Padilha trabalhando no catimbó, mas também vejo no catimbó a presença de Mestre Carlos, Mestre Bentivi, Mestre Tertuliano, Mestre Caolho, e vejo no catimbó a presença do Mestre Zé Pilintra, que é um mestre do catimbó que vem trabalhar na Umbanda, que trabalha na linha de Preto Velho, na linha de Exu, na linha de Baiana, em qualquer linha, porque ele é um mestre do catimbó. Então a Umbanda também recebeu influência da cultura indígena. A Umbanda também canta para Jurema, a Umbanda também fala do Juremá, a Umbanda fala das ervas da Jurema. A Umbanda traz esse universo rico da natureza e nos leva para buscar na natureza os valores dos nossos pais e mães orixás. Então a Umbanda recebeu influências desse xamanismo indígena, da cultura indígena, e diga-se de passagem, o xamanismo, entre todas as religiões, o xamanismo é a religião mais antiga que ainda é praticada pelo homem. A palavra xamã, xamanismo, vem da cultura siberiana e ele identifica esse homem que entra em transe. O que é o xamã? É esse praticante, esse místico, que quando ele entra em transe, ou o espírito do xamã sai do corpo e vai para outros mundos buscar informações, ou o corpo do xamã é visitado por um outro espírito. Então, de forma milenar, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, já existia o xamanismo como a prática mais antiga e milenar espiritual e religiosa do homem, que é o xamanismo. E no xamanismo nós vamos encontrar o xamã incorporando espíritos. E isso, do ponto de vista de cultura indígena, é também a prática do índio, na qual o pajé incorpora espíritos. O pajé fala com espíritos, o pajé faz magia, e a gente encontra, e aí tem aí um ponto entre a Umbanda e a sua raiz indígena, a Umbanda e a sua influência indígena. Então,
A Umbanda reverencia a natureza, ensina o respeito por todas as culturas e traz como um dos seus valores essa cultura, essa riqueza cultural indígena, e não apenas porque a cultura brasileira é fruto dessas culturas, mas também uma homenagem, àquele que era o dono da terra, uma homenagem àquele que já existia nessa terra antes do europeu aqui aportar, com todos os seus valores, e também uma homenagem às culturas nativas, a cultura nativa de todos os outros continentes, a cultura nativa da América do Norte, da América Central, da América do Sul, a cultura nativa de maias, de incas, de astecas, e uma lembrança de que mesmo as práticas nativas e os praticantes de religiões e religiosidades nativas deste e de outros continentes também têm uma porta aberta na religião de Umbanda para se manifestar. Por meio da linha de caboclos, a gente recebe espíritos que já foram índios e já foram nativos de muitas outras culturas, e recebemos espíritos, acima de tudo, que, não importando quais foram suas outras encarnações, se identificam com o mistério de Oxóssi, se identificam com esse mistério, com esse grau, e têm outorga e licença para se manifestar como caboclo na religião de Umbanda, onde uma ou outra palavra nativa é utilizada, mas principalmente se vê muitas vezes o respeito a Deus pelo nome de Tupã. Então, sendo ou não índio ou indígena, caboclo nos traz alguns valores de uma cultura da terra, de uma cultura simples, de amor à terra, que é essa cultura nativa ou indígena. Muito obrigado e até o próximo bloco.